E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. O que o fez perder a razão? Por que seus olhos chegam a faiscar quando você se volta contra Deus e diz tais absurdos? Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Minha queixa hoje ainda é amarga e me esforço para não gemer. A ira é cruel e a fúria como a inundação, mas a inveja é ainda mais perigosa. Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos, pois em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. Maldita seja sua ira, pois é feroz. Maldita sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó e os dispersarei por todo Israel. Tão certo como o vento do norte traz chuva, a língua que espalha boatos provoca a ira. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá,
Caim atacou seu irmão Abel e o matou. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Assim diz o Senhor: os habitantes de Edom pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Com espadas perseguiram seus parentes, os israelitas, e não tiveram compaixão deles. Em sua fúria, os despedaçaram sem parar e foram implacáveis em sua ira. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da bondade e da paz, rogo a Ti, Senhor, que abençoe os meus irmãos com toda a tranquilidade e paciência necessária nos relacionamentos. Não permita, Senhor, que os meus irmãos venham ser briguentos, venham ter acessos de raiva. Pelo contrário, Senhor, que sejam eles juízes da paz, para que assim o Teu nome seja glorificado, ó Senhor. Não permita, ó Pai, que a ira dos meus irmãos fique sem controle, mas acalme-os, dê a eles, Senhor, a perseverança, o autocontrole, para que não venham de forma alguma ofender o outro. Arranca, Senhor, do coração dos meus irmãos toda a amargura. Dê a eles a capacidade do perdão, para que não venham caluniar e nem usar de palavras ásperas, que não constroem nada, mas apenas destroem. Que sejam eles prontos para ouvir e tardio no falar, pois a ira humana não produz a sua justiça, ó Deus. Que desta maneira, Pai, sejam eles controlados pelo Teu Santo Espírito e não pela carne. Isso eu lhe peço em nome de Jesus.